Amados, chegamos ao nosso 44º encontro e chegamos também ao 17º capítulo do livro de Apocalipse. Os flagelos, as taças da cólera, da ira de Deus já foram derramados. Já aconteceu. Mas agora acontece um fato interessante. João é chamado por um anjo para ver o julgamento da grande meretriz. E ele vai descrever para a gente aquilo que ele está vendo. Começa assim o 17º capítulo de Apocalipse. Versículo 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. E foi com isso que se embebedaram os habitantes da terra. Muito bem, vamos parar para pensar no seguinte. Primeiro, o diabo sempre tentou imitar a Deus em tudo, sempre. E se o Senhor tem uma noiva, que é a sua igreja, o diabo tem sua meretriz. Então aqui o anjo está mostrando para João o julgamento de uma grande meretriz, da falsa igreja, daquele que se diz ser de Cristo, mas que na verdade não é. Tem a aparência de que serve a Deus, mas na verdade está a serviço de Satanás. Conforme o anjo falou, ela se acha sentada sobre muitas águas. E esse mesmo anjo, mais adiante desse mesmo capítulo, vai revelar que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Nós vamos ver mais para frente lá no versículo 15. Diz também que com ela se prostituíram os reis da terra, governantes, presidentes, homens ilustres se achegaram até ela e se embebedaram com o vinho que ela serve, ou seja, com o que ela ensina, com o que ela prega, com o que ela professa. Aí no versículo 3 ele colocou assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E ele fala: vi uma mulher montada numa besta escarlate. Então a mulher agora está montada numa besta escarlate. Dá até a cor, escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então João já tinha visto essa besta no capítulo 13. Nós vimos isso no capítulo 13, que é aquela que emerge do mar, que emerge dos povos, das multidões, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então hoje nós já sabemos que ele já tinha visto essa besta no capítulo 13. Mas aqui a besta está transportando a meretriz. Ou seja, a besta e a meretriz estão unidas, estão em coluna, estão macumunadas. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, dá até a cor, púrpura e de escarlata. Ok, então dá até a cor da vestimenta da mulher. Adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na linguagem popular, essa meretriz, essa mulher, está por cima da carne seca. Desculpa usar a expressão. Está podendo, mas também pudera. Ela está acompanhada da besta que veio do mar, que recebeu o poder de Satanás. Então aqui a grande meretriz está com tudo, porque ela está acompanhada da besta a serviço de Satanás. Tem mais. João fala que o anjo está mostrando para ele, versículo 5, que na fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Estava escrito Babilônia, a grande. Não é qualquer uma, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Não é só de um local. Da terra. É a mãe das meretrizes, de todas as heresias, de todas e todas as heresias já professadas desde que o mundo existe, de tudo que leva à desobediência de Deus, de todo desvio da verdade. Então aqui está representada a mãe das meretrizes, aquela que leva o homem a acreditar em algo que não é verdade de acordo com a palavra de Deus.
E é tão bem feito que os homens chegam a acreditar que estão servindo a Deus, quando na verdade estão fazendo a vontade de Satanás. E tem mais, e coloca no verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João falou isso. Ué, tá bem por dentro? Um anjo me trouxe aqui e me disse que iria mostrar o julgamento da grande meretriz. E eu estou vendo ela agora, macumunada com a besta e se dando muito bem, desculpa a expressão, tendo aqui toda a pompa e circunstância e embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então ele ficou admirado. Aí no 7º versículo, o anjo fala para ele assim, João está assim, o anjo porém me disse, João está falando, por que te admiras? Dir-te-ei, eu vou te dizer, o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres e que leva a mulher. Aí o anjo fala, não se admira não, eu vou dizer para você agora qual é esse mistério, o mistério da besta que carrega a mulher. Olha só, primeira besta, já no versículo 8 ele já começa a falar da besta. A besta, João, que viste, era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. João está vendo e o anjo está explicando. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada, mas também são 7 reis. 7 reis. Verso 10. Dos quais caíram 5. Então, dos 7 reis, caíram 5. Um existe, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Pensa comigo. Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Vamos pensar comigo aqui. João era hebreu. João era judeu. Isso é fato. Então vamos pensar como um hebreu. Vamos pensar como um judeu. Vamos pensar como João. Naqueles dias de João. Vamos pensar. Quem foi o primeiro rei que veio sobre nós, judeus? Qual foi o primeiro reino que se levantou contra nós? Que nos subjugou? O egípcio? O Egito? É verdade, o Egito. E quem foi o segundo? O segundo foi a Síria. Passou o Egito. O próximo que se levantou contra nós e tomou o reino do norte foram os assírios. E depois quem foi o terceiro? O terceiro foram os babilônicos. Babilônia, Nabucodonosor, o terceiro rei. E o quarto? Os persas. Não foram os persas que tomaram de Nabucodonosor o reino? Então os persas que ficou sobre nós um tempo. Mas os persas passaram. Quem foi o quinto? O quinto foram os gregos. Os gregos que vieram na sequência. Passaram também. E ele fala para a gente que dos quais, no versículo 10, caíram 5. Ele fala, caíram 5. Então quem caiu? Caiu o Egito, Síria, Babilônia, persas e gregos. 5. E ele fala, um existe. Quem existe no tempo de João? O Império Romano. O Império Romano, que estava no tempo de João. Esse é o sexto. Mas passou também. E ele fala assim, que outro ainda não chegou. Opa! Então outro ainda vai vir sobre os judeus. Vai vir outro império sobre os judeus, sobre os hebreus, é isso? E ele fala que esse, quando chegar, tem de durar pouco. Vai ser por pouco tempo. E esse é o reino do anticristo que virá. Esse é o reino do anticristo. No começo, ele vem macumunado com a grande meretriz. Esse agora, esse último, vem macumunado com a grande meretriz. E vem disfarçado, já que está com a meretriz, de algo religioso. Toma forma, toma o caráter de alguma coisa religiosa. E uma coisa muito aprazível, porque vai enganar muitos. Verso 11 está assim. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei. É o que vai vir. E procede dos 7 que já passaram. E ele caminha para a destruição. Quando ele se levantar, por pouco tempo, e vai para a destruição. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres que viste são os 10 reis. Os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis. Com a besta, vai ficar durante 1 hora. Ou seja, governos,
humanos se associando com a besta, e se está com a besta, consequentemente está com a grande meretriz, por uma hora, ou seja, por pouco tempo. Então nós estamos vendo aqui que governos se levantarão, se associarão à besta, à meretriz, por pouco tempo. Verso 13. Tem estes um só pensamento. Quem são estes? Os grandes, os poderosos, os 10, mais a besta, mais a grande meretriz. Tem só um pensamento. E eles oferecem à besta poder e autoridade que possui. Ou seja, a besta, a grande meretriz, os governantes, com um só pensamento. Mas agora eles passam para a besta toda a autoridade que possui. Eles entregam para a besta toda a autoridade que eles têm. Me desculpe a expressão, vou tentar usar uma forma didática. Seria como se fosse agora uma super besta. Desculpe, é uma coisa muito chula, mas é como a gente pode pensar. Alguma coisa absurdamente poderosa. Agora imagina a cabeça de João. Imagina na cabeça de João. O anjo me disse que me mostraria um julgamento da grande meretriz. E olha o que eu estou vendo agora. Estou vendo uma confluência, uma coisa meio estranha, onde tudo vai passar para a mão de um só, que é a grande besta. Mas aí, versículo 14, está escrito assim: pelejarão eles contra o cordeiro. Sim, pelejarão eles contra os cordeiros, os poderosos dessa terra, a besta e a grande meretriz vão pelejar contra o cordeiro. Mas olha o que o anjo fala: e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se acham com ele. Mas a vitória já está decidida, está lavrada. A vitória é do meu Cristo, a vitória é do meu Senhor. Versículo 15, falou-me ainda. O anjo continua explicando para João: as águas que viste, João, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, e vão ser todos derrotados. Vão ser todos. Mas veja só o que acontece agora com a grande meretriz. Olha o que João está dizendo para a gente que vai acontecer com a grande meretriz. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Odiarão a meretriz. Por quê? Porque eles se sentiram enganados. A meretriz com o falso sistema religioso que era apresentado, agora, quando o Senhor vem e revela a verdade, eles se viram enganados. Eles vão odiar a meretriz. E tem mais: e o farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Por quê? Porque também o anjo explica, versículo 17, porque em seu coração, no coração Deus, incutiu Deus que realizaram os seus pensamentos. Deus permitiu que eles realizassem os seus pensamentos e executem o que a besta e o reino estavam pretendendo. Então ele colocou assim no versículo 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e execute e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram todas as palavras de Deus. Em outras palavras, porque tudo, João, o que eu estou te mostrando, o anjo falando assim, está acontecendo de acordo com a vontade permissiva de Deus. É Deus que permitiu, é assim que Deus quer que aconteça, e é assim que vai acontecer. Verso 18, a mulher que viste, o anjo fala, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Para pensar comigo. Nos dias de João, a grande cidade que dominava sobre os reis da terra era Roma. Era Roma. E eu paro por aqui. Se Deus permitir, vamos continuar com esse estudo. Fiquem todos com Deus e até breve.